Jó é um personagem que eu acredito que todo mundo já ouviu falar. E o que a gente tem marcado em nós, de Jó, grosso modo, é que Jó, ele era um homem e ele tinha tudo, de repente ele perdeu tudo, e a mulher de Jó falou para blasfemar contra Deus, né? Essas são as coisas que a gente tem mais como referência nas nossas vidas, né? Mas no final da vida de Jó, Deus chega e muda o cativeiro dele. Eu gostaria de hoje tentar, pela graça de Deus, que eu pudesse contribuir talvez com algumas informações que a gente nunca percebeu e que podem mudar as nossas vidas, coisas que estão na entrelinhas, coisas que estão por baixo do Evangelho. A palavra de Deus diz que o Evangelho é a revelação, Jesus disse o seguinte: graças te dou, Pai, porque ocultaste os teus segredos, os teus tesouros aos grandes sábios e instruídos dessa terra e quiseste revelar aos pequeninos. Evangelho é luz que acende. Interessante é que tem muitas pessoas que às vezes estudam, fazem teologia e às vezes conhecem Deus com a mente, são pessoas inteligentíssimas. E a gente vê bem-aventurados humildes, as pessoas simples, onde às vezes Deus pega e revela os seus segredos, os teus tesouros, porque a gente conhece a Deus na experiência, a gente conhece a Deus no coração. Tem muitas pessoas que às vezes conseguem narrar coisas do Evangelho, contar a história do Evangelho, mas tem às vezes pessoas que Deus, Ele quer revelar, nos levar ao monte da transfiguração, que a gente possa ir à transcendência e ver coisas que às vezes poucas pessoas viram. Então vamos ler Jó capítulo 1. Olha só: havia um homem na terra de Luz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam nas casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantavam-se de madrugada e ofereciam holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, era uma prática, Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com sede e com bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-me em tudo que tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo ele está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da sua presença. Eu quero ler no capítulo 2 alguns versículos também. Olha só, o verso 2: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás mais uma vez: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos seus ossos na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos
desde a planta do pé até o alto da cabeça. Amém? Esta é a leitura que nós vamos fazer. Olha só, gente, eu gostaria de falar um pouquinho da vida de Jó. Quando a gente vê as narrativas, a primeira coisa que a gente encontra aqui na descrição é que Jó é um homem bom, dentro do possível que uma pessoa pode ser boa, né? Porque Jesus disse que nós somos maus, né? A gente carrega a semente do pecado, no máximo nós somos homens de boa vontade, né? E até a boa vontade vem de Deus, né? Tudo é graça, tudo é favor, mas existem pessoas que gostam de se inclinar para o bem. Paz na terra sobre vós, homens a quem Deus quer bem, homens de boa vontade, né? Existem pessoas que gostam de pegar que a graça de Deus não venha a ser toda, tudo aquilo que Deus nos deu, a gente quer fazer isso da melhor forma possível. E Jó era um homem desses, né? Jó era um homem que ele temia a Deus, ele se desviava do mal. Já imaginou uma pessoa que se desvia do mal? Tem aquelas pessoas que vai de encontro, não aguenta ver uma encrenca, né? Não aguenta ver um horror. Jó, ele via o mal, ele saía fora do mal, né? Tem gente que ama, né? Aquele ditado assim, eu dou um boi para não entrar, mas dou uma boiada para não sair, né? Tem gente que está no meio da confusão, mas tem pessoas que são amigos do bem, tem pessoas que têm temor. O salmista diz o seguinte: guarda-me, Senhor, porque em ti me refugio, né? Então a gente pede para Deus nos guardar, mas a gente se guarda nele, né? Tem muitas pessoas que falam: guarda-me, Senhor, porque me segura que eu estou indo, o cara não aguenta ver um rabo de saia, está toda hora querendo. Senhor, não me deixe cair em tentação, me segura, Jesus. Esse que fala não me deixe cair em tentação, esse passa. Mas aquele que fala me segura, Jesus, que eu estou indo, você pode ter certeza que nem Deus vai poder te ajudar, né? Senhor, eu quero entrar na tua presença. Tem muitas pessoas que querem entrar na presença de Deus, mas não querem Deus na sua presença, que são coisas completamente diferentes. Mas Jó era um homem que ele se agradava de Deus, ele queria andar com Deus. E Jó, ele era um homem próspero financeiramente. A gente vê que ele tinha ovelhas, né? Ele tinha juntas de bois, ele tinha jumentas, ele tinha camelos, né? Ele tinha muitas pessoas ao seu serviço, né? Quem é que não gosta de ter recursos, né? Quem não gosta de ter facilidades? Quem não gosta de viver tranquilo, né? Jesus disse que nós não devemos acumular tesouros nessa terra, mas a gente não pode migrar de polo, né? Jesus não falou que a gente não pode ter dinheiro, que a gente não possa ser um empresário, é o pão nosso de cada dia, mas a gente pode montar a nossa padaria para poder tirar o pão nosso de cada dia. Nós podemos ter o nosso negócio. E Jó era um desses, que ele tinha muitos funcionários, pessoas subordinadas, pessoas que precisavam, né, ali da vida de Jó. E ele também era um bom pai, coisa que às vezes é difícil, né? Às vezes uma pessoa ele tem recursos e ele acaba tendo muito dinheiro e acaba ficando obstinado, o coração se corrompe. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a gente encontra aqui que Jó, ele cuidava dos seus filhos, ele se preocupava com os seus filhos. Jó era um paizão, né? Para levantar e oferecer sacrifício pelo pecado dos filhos. Será que eles não blasfemaram contra Deus? Significa que os filhos de Jó não eram simplesmente pessoas que ele jogou no mundo. Ele tinha vínculos, ele tinha cuidado, ele tinha zelo, ele interagia, ele se preocupava. Jó era um homem de negócios, Jó era um homem de recursos, Jó era um homem de funcionários, e Jó era um homem também de famílias, e a vida dele andava em harmonia, até que um dia ele abre a porta da casa dele e o mundo cai na cabeça dele, né? Ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos, e a coisa vem a galope, né? Não foi uma coisa assim devagar, tudo aconteceu de uma vez só, né? E a gente conhece a história, a gente sabe que Jó fazia parte de uma trama entre Deus e Satanás, mas Jó não tinha o livro de Jó para ler, né? Então a gente sabe hoje o começo, o meio e o final. É gostoso ler o livro de Jó, a gente sabendo que o the end, o final, termina bem, né? E viveram felizes para sempre. Mas Jó não sabia disso. A gente tem a revelação. E Jó, imagina você na situação de Jó, né? Perde os bens e perde os filhos. A gente, quando vê um filho que fica doente, a gente já se descabela. Jó não perdeu um filho, Jó perdeu os 10 filhos, e eram filhos que ele tinha vínculo, arrancou pedaços de Jó. Depois não foi só isso, Jó perde a sua saúde, né? Nós lemos aqui, fiz questão de ver aqui, que ele tinha tumores dos pés à cabeça. E a gente vê um pouquinho mais para frente que Jó sentia como se tivesse espetadas nos seus rins, não tinha paz,
não tinha posição, não tinha aonde ficar, não tinha jeito de viver, perdeu totalmente a sua paz de forma concreta, não era ilusão, aquilo estava acontecendo, ele estava vendo, e isso era verdade. Aí o que acontece? Chegam os amigos de Jó e choram e ficam em silêncio, não falam nada, e Jó começa a amaldiçoar o seu nascimento. Era melhor que eu não tivesse nascido, era melhor que eu tivesse sido um aborto, né? Existe um filósofo cristão chamado Kierkegaard, que ele diz o seguinte, que quando o maior problema do homem é a morte, tudo que a gente quer é viver. Então vamos supor, a vida de vocês está bem, as nossas vidas, você recebe uma notícia que você está com câncer. A gente vai fazer de tudo para viver, pegar os recursos, pegar o melhor médico, nós vamos se apegar com Deus, a gente se volta, vem para a igreja, pede oração, porque a vida está boa, e a gente vai lutar para poder viver, porque nós não queremos partir. Mas quando o maior problema do homem é a vida, tudo que o homem quer é morrer, né? No caso de Jó, viver estava sendo um problema. É aquele cara que acorda e está tudo cinza, não consegue, está tudo ruim, né? Viver passa a ser o maior problema da vida, é depressão, é falta de paz, e não tem como organizar isso. Aí a gente deseja a morte porque você não aguenta mais. É assim que Jó estava vivendo. Aí o que acontece? Esses amigos de Jó começam a acusar Jó. Você está passando por isso porque você está em pecado. Tem coisa por baixo aí. Jamais uma pessoa passa por esse tipo de situação se ele não tiver feito alguma coisa. E eles começam a atribuir causa e efeito para aquilo que estava acontecendo com Jó. E Jó não confessava pecado, porque confessar pecado onde não existe pecado é pecado. Jó não tinha nada para confessar. Eu fiz questão de ler aqui o início, aonde a gente vê que Jó era um homem bom, Jó era um homem reto, Jó era um homem acima da média. E hoje, né, até nos dias de hoje, as pessoas tentam encontrar uma causa para tudo isso que Jó passou, né? Então eu já vi pessoas dizendo assim, ó, Jó passou porque ele tinha medo, né? Jó passou porque era um homem que tinha medo, então de repente ele atraiu todas essas coisas que vieram para ele, né? Eu já vi também, né, talvez seja um pensamento um pouco raso, mas o diabo chegou e fez tudo que ele queria, né? Vamos botar a culpa no diabo, né? O interessante é que quando a gente olha por Deus, quando Satanás se apresenta diante de Deus, é o próprio Deus quem elogia Jó. Diz o seguinte: tem visto o meu servo Jó? É Deus quem puxa o assunto e ainda começa a elogiar. Os elogios saem da boca de Deus e diz que não existe um homem como este na terra, né? Aí talvez você diz assim, mas aí o diabo chegou e encheu a cabeça de Deus de minhoca. Só que a palavra de Deus diz que Deus a ninguém tenta e Deus não pode ser tentado. E para quem acha que existe uma causa para o que Jó passou, eu fiz questão de ler o verso 3, na parte B, que diz o seguinte, capítulo 2, verso 3: ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Ou seja, Jó estava passando por aquilo que estava passando, porque Deus, de forma lúcida, consciente e deliberada, quis provar aquele coração sem causa e efeito. E Deus prova quem Ele quer. O mal recai sobre o justo, da parte de Deus sobre o homem bom. Nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não é assim que nós falamos? O mesmo Deus, há um só Deus. Não é esse Deus que estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando os homens as suas transgressões. Então vamos ver a história de Abraão, né? Abraão, um dia Deus se apresenta a ele, o Deus de Abraão, que é o meu e o teu Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não deu passar de avião, não prometeu hotel, simplesmente Abraão sai em cima de uma voz, em cima de uma promessa, e Deus disse que ele seria pai de nações. Abraão vai ficando velho, ele tenta organizar um jeitinho ali e arruma um filho que não é o filho da promessa, o filho que é o escravo, né?
No meio do caminho, Faraó já tenta possuir ali a Sara. Então você nota como o pai da fé, as coisas que ele teve que enfrentar, né? Caminhando com Deus. De repente Deus faz uma promessa para Abraão que não acontece. Aí chega uma hora que acontece, o menino nasce, o Isaac nasce, e ele está já grandinho. Aí Deus chega e faz uma proposta para Abraão, e diz o seguinte: agora Abraão, dá o seu filho como sacrifício, né? Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, as contribuições, diz que Abraão cria na ressurreição do menino. Abraão sabia que era Deus quem tinha feito a promessa, ele estava guardando aquela promessa em fé, e ao mesmo tempo ele sabia que era o próprio Deus que estava falando com ele para sacrificar. Para ele organizar dentro dele os dois comportamentos de Deus, a voz de Deus que ele carregava no coração e a voz de Deus pedindo sacrifício, ele tenta juntar todas as coisas e ele crê que Deus ressuscitaria o menino, porque o Deus que falava com ele é verdade, e o Deus que tinha feito a promessa também não poderia mentir. Como Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Abraão, ele crê que Isaac ressuscitaria. Imagina nos dias de hoje, Abraão, se ele estivesse aqui na nossa congregação e ele falasse que ele ia matar o filho dele, está subindo a pedra grande, fala: pastor José, eu estou indo levar o meu filho para sacrificar. Onde você está com a cabeça? O pessoal ia internar, dar remédio, ia dopar ele, mas eu ouvi a voz. Mas eu ouvi a voz de quem? Eu ouvi a voz de Deus. Todo mundo ia falar que era o diabo. Eu quero dizer para vocês que Deus, se Ele quiser provar um coração, Ele não está preso à moral, Ele não está preso à ética. Isso é coisa do homem para o homem, do homem para com Deus. Mas Deus é livre e Ele faz como Ele quiser. A fé é loucura. Deus não é insano, mas Ele vai até as últimas consequências. E o Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, já pensou o menino, né? Esse é o Deus que meu pai serve, desde pequenininho, né? Ali com uma faca, descendo nos últimos instantes, Deus indo até as últimas consequências. Se fosse hoje, ia procurar psicólogo, né? Todo mundo já ia pegar e internar Abraão, o Isaac ia ficar um tempo ali para poder se recuperar, mas a Bíblia fala que, a respeito que Abraão era amigo de Deus e o temor de Isaac, ou seja, Deus, Ele prova. E o Jacó, né, que luta com Deus ali, sai marcado e sai manco, né, ficando ali um sinal para o resto da vida dele. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que a tribulação ela produz perseverança, experiência e esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. A nossa leve e momentânea tribulações produz para nós eterno peso de glória. Não porque é fácil passar pela tribulação, mas existe um benefício em ser provado por Deus. Não é Deus que tem que nos conhecer, mas nós conhecemos a Deus, e nós nos conhecemos quando nós passamos pela luta, porque nós só crescemos quando nós enfrentamos a crise. E se eu for citar aqui os profetas, né, Oséias, por exemplo, ama uma mulher de prostituição, e depois ela vai e trai, vai lá e pega de novo, né? E Deus fala assim: é assim que Israel faz comigo, você é a mensagem. Pessoas que quiseram andar de fato com Deus, Deus foi até as últimas consequências. Lázaro era amigo pessoal de Jesus, e a palavra de Deus diz que Deus não foi avisado ele, e disse o seguinte: essa enfermidade não é para a morte, e eu me alegrei muito de lá não estar por causa de vocês, para que vocês viessem crer. E a palavra de Deus diz que Deus não dá um fardo, né, maior que a gente pode suportar. Deus não dá uma tribulação maior, uma prova que a gente não consegue aguentar, Ele sempre vai dar um escape. Mas qual foi o escape de Lázaro? Foi 4 dias morto para depois ressuscitar. Ou seja, Deus vai até onde Ele quer. Quando eu vejo um filho meu que está se afogando, eu fico preocupado, mas Deus é soberano, e Ele está no controle de todas as coisas.
coisas. Ele é aquele que cria a partir do nada, e Ele é aquele que recria a partir do caos. Haja luz e houve luz, das trevas resplandecerá luz. As minhas palavras são espírito e são vida. Desperta por que dormes. Essa é a palavra de Deus. Esse é o Deus que está no controle, que deixa morrer e já cheira mal. Lázaro vem para fora. E o Jesus, o nosso Salvador, foi impelido pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado de propósito pelo diabo. Passou pelo Getsemane, suou sangue. Nos dias de festa, todo mundo festejando, Ele estava pregado na cruz e Ele era o Cordeiro Pascual. Estava todo mundo em dia de festa, Jesus morrendo. Ou seja, na nossa vida existem ciclos, na nossa vida existe estação, na nossa vida existem momentos. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. E nós cantamos aqui: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da videira, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que esteja me faltando tudo, porque a graça de Deus, ela tem que me bastar. Foi-me posto um espinho na carne para não se ensoberbecer com as grandezas da revelação, porque Deus limita, porque Deus prova, porque Deus esmirilha, porque nós temos que aprender a lidar com essas contradições. Mas hoje, esse evangelho que estão pregando aí, o evangelho coach, né, pastor Zé? Então, pensa positivo e tudo vai dar certo. Nenhum problema você vai ter, só também você pensa coisa negativa, as coisas negativas vão acontecer com você. Pede para o universo vai conspirar a teu favor. É mais ou menos isso, né? As pessoas que não conhecem o evangelho é assim, mas tem gente que adapta ao evangelho, né? Se a gente pensar positivo, as coisas acontecem. Eu quero dizer para vocês que uma pessoa que pensa positivo, de fato ela vai mais longe sim, né, do que uma pessoa que ela é negativa, né? Mas isso tem um teto, isso não aguenta o que Jó estava passando, isso não aguenta quando você perde um filho. E a palavra de Deus diz que nós não devemos andar no pensamento positivo. O justo viverá pela fé, com coisas ou sem coisas. A fé pede uma mente positiva, mas não a ideologia de um pensamento positivo que constrói. Eu criei, por isso é que eu falei. Nós temos que andar pela fé, alicerçado, apoiado e abraçado nas promessas de Deus. Senão nós não vamos aguentar. O pensamento positivo vai até a página 2, mas não ressuscita mortos, não faz ruir as muralhas de Jericó, não faz paralítico andar. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que não se vê. É impossível que Deus minta e não é filho do homem para que se arrependa. Tudo é possível àquele que crê. Este é o Evangelho. Hoje eu vejo essa teologia porca e barata da Ferrema. Deus, eu não aceito. Deus, eu sou filho do rei. Deus, eu decreto, eu profetizo na tua vida que você vai ter uma semana de vitória, que você vai ter uma semana sem problemas. Não é a palavra que se submete ao homem, é o homem que se submete à palavra de Deus. O homem é livre, mas Deus é livre para ir aonde Ele quiser. Ele continua sendo soberano. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto, meu pai corta, entrega a si mesmo.
deixa andar segundo a sua própria disposição mental. É o caminho do filho pródigo que quis ir embora e o pai deixou. Mas o ramo que dá fruto, o meu pai poda e o meu pai limpa, para que venha dar mais fruto ainda, e poda do jeito que ele quiser, e não tem que dar satisfação para homem nenhum, para teólogo nenhum. Não tenta fazer uma doutrina da soberania de Deus, porque Deus não deixa rastro, abre o mar vermelho e ninguém consegue enxergar os seus caminhos. Deus continua sendo Deus. E aí fica nessas coisas. E sabe o que acontece? Ninguém aguenta. Isso aí sai um xixi do outro dia. Você só consegue ter um refrigério momentâneo, mas Deus não está nesse negócio. Deus não está, porque não foi Ele quem disse. É o homem que diz, é a sua mente que está acreditando, e as pessoas se frustram. É por isso que tem muitas pessoas morrendo e caindo pelos caminhos e não se aguentam. Agora, o que a gente faz? Quando o alvo sou eu, quando o Jó sou eu, quando é eu que estou sendo provado. Existe uma pessoa que há 2.000 anos atrás, que ele era 100% Deus e 100% homem. Ele disse o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que tem alívio para vocês. Eu não sou um ribotril, eu não sou um clonazepam, eu não sou um antidepressivo, eu tenho alívio para vocês. Aí você diz assim: eu já fui, faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que eu fui até Jesus. Hoje a nossa relação não é mais Jesus aqui no tempo e no espaço, onde ele saía para orar e deixava os discípulos. Os discípulos, ele compeliu de propósito, às vezes, para o mar, depois foi buscar. Jesus pegou muitas peças também. Está no controle de Deus. É aquele que chega na tempestade e fala: ele acaba a tempestade. Ele está no controle de todas as coisas. Hoje nós nos relacionamos com o movimento do coração. Nós temos que frutificar, nós temos que inclinar a nossa alma para o amor. Só que muitas pessoas param por aí no vinde a mim. O texto segue: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Tem muitas pessoas cansadas porque não conhecem o Evangelho. E no momento do dia mau, como o apóstolo Paulo diz, e Eclesiastes também confirma, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Mas eu não estou falando dos males de todos os dias, eu estou falando do dia mau, ou de uma sucessão de dias maus, como Jó falou. Se nós não tivermos abraçados com a palavra de Deus, nós não vamos suportar. Se nós não tivermos esse aprender de mim, nós não vamos suportar. Jesus disse o seguinte: aquele que ouve em primeiro lugar as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está cheio de gente insensata, imprudente, porque nem ouve. A Bíblia simplesmente é um amuleto no Salmo 91 ou no Salmo 23 para imantar a casa. Mas o Evangelho, naquela época, os discípulos abandonavam tudo, deixavam famílias e tomavam a cruz e seguiam e caminhavam com ele. Hoje nós não precisamos mais. Nós temos Mateus que contou a história, Marcos, Lucas, João, para a gente poder aprender de mim e achar descanso para as almas. As coisas que ele disse e as coisas que no caminho ele não falou, mas na caminhada a gente vai aprendendo. Jesus não falou muito sobre o amor, mas ele amou. Jesus não ensinou que não é para atacar pedra numa mulher adulta, mas ele não tacou. Jesus não falou claramente que não é para nós não guardarmos o sábado, mas ele não guardava, e nós aprendemos com ele, fazer de cada dia dele um pedacinho de sábado. Jesus, ele descansava. A palavra de Deus não é a Bíblia. Eu vou explicar. A palavra de Deus é um homem. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e poder. A Bíblia é a Escritura, toda inspirada por Deus, tudo verdade, mas tem muitas verdades relativas que não servem para nós mais. Por exemplo, o Senhor dos Exércitos, a gente não sai mais para a batalha com eles. O Senhor dos Exércitos, Jesus chamou de Pai. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Davi matou o gigante. Hoje nós amamos o inimigo e oramos por aqueles que nos perseguem, porque Jesus ele veio nos trazer a boa nova. Hoje prevalece o eu, porém, vos digo de Jesus. As pessoas não sabem o que a gente faz quando alguém no trânsito xinga a tua mãe, o teu pai. O que a gente faz? Tem pessoas que chegam e vai, bate boca e xinga também. Jesus falou para a gente dar outra face. Não é para virar sapo de pancadas, mas a gente não revida. Eu não amo o inimigo por causa do inimigo, eu amo o inimigo por causa de mim. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Se o inimigo não se converte, eu faço as melhores orações por ele, o meu coração já vai se convertendo e eu vou ficando cada vez mais filho de Deus. Não dê as suas pérolas aos porcos, Jesus falou. Não entregue os seus segredos. E no momento da luta, as pessoas vão se aconselhar com falsos pastores. No momento da luta, eles vão procurar psicólogos que não têm a mente de Cristo. Entrega a alma para pessoas que não vão saber cuidar. Jesus falou: acautelai-vos com os falsos profetas, que se nos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A boca fala do que o coração está cheio. Uma árvore a gente conhece pelo fruto. Ou seja, tem pessoas que às vezes estão passando pelo vendaval e perdem a fé, vai procurar campanha, vai procurar beber copo d'água com oração, vai procurar fazer um monte de coisas que às vezes Jesus não foi ele que ensinou. As pessoas têm versículos que são os top 5 da vida, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Pode nada. Quando o mundo cai na sua cabeça, você troca de igreja. Você acha que está acontecendo porque você não deu dízimo, ou você não pediu a bênção para o pastor, ou você não está debaixo de uma cobertura espiritual. Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, quando cair a tempestade, porque Jesus falou que não vai deixar de cair, quando vier a chuva, quando soprar o vento, nós não temos palavra para sustentar. As pessoas perdem a fé, as pessoas sucumbem, acham que pecou contra o Espírito Santo, acham que perdeu a salvação, acham que Deus não gosta mais dele, e a palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem principado, nada poderá me separar do amor de Deus. É por amor que nós somos entregues como ovelha para o matador. E só nós amarmos a Deus, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem sobre aqueles que amam a Deus. Mas tem que ter palavra. Nós temos que conhecer o Evangelho, nós temos que conhecer a palavra que é Cristo e fazermos a viagem retroativa para o Antigo Testamento, não rasgar a Bíblia, mas filtrarmos aquilo que não é mais. Não dá mais para a gente praticar o sermão da montanha e Levíticos, porque são coisas totalmente caducas, obsoletas, ultrapassadas, e é o próprio Evangelho, a Boa Nova, que nos diz assim. A segunda coisa, que nós encontramos descanso, terceira, vinde a mim, aprendam de mim, é tomar o jugo. Esse é o paradoxo, parece algo contraditório, que você fala: poxa, eu já estou cansado e vou colocar mais peso, que é a mesma coisa que Jesus falou: negue-se a si mesmo e tome sua cruz. A cruz pesada ele já levou. A cruz pesada que nós não poderíamos levar, Jesus já levou. Essa cruz que Jesus pede para a gente tomar são os mandamentos dele, que não são penosos. Ele está dizendo: anda comigo, caminha comigo, entra na canga. Jugo é uma canga de boi. Eu vou ajudar vocês, pratiquem os meus mandamentos. E aí, por que a gente canta? É um mandamento. Eu não canto para encher a bola de Deus. Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Eu canto por causa de mim. Eu não me ajoelho por causa de Deus. Deus continua sendo Deus.
eu me ajoelho por causa de mim. Está alguém sofrendo? Faça oração. Por que eu faço isso? Por causa de mim. Imagina se tivesse uma proibição, não ore, eu não saberia viver. Deus fez isso para a gente aguentar o tranco. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me deu folga. Ou seja, os mandamentos de Cristo são para tirar o peso da nossa alma. Eu estou pregando aqui para vocês, embora vocês estejam recebendo o benefício, o maior beneficiado sou eu, porque eu vou dando o que se recebe. Existe vida, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, tem que botar em prática. Eu vou construindo vida dentro da minha vida, na prática do Evangelho. E conhecereis a verdade vos libertará, e é a prática da verdade que vai nos libertando todos os dias. O Evangelho não pode ser teoria. Então, eu tomo os mandamentos de Cristo e eu vou tendo alívio e refrigério. Às vezes eu canto para uma pessoa, eu canto para Deus. Às vezes eu estou pregando, eu estou dando graças por causa de mim. E Deus recebe quando Ele vê isso, quando é genuíno e sincero de coração. A outra coisa que eu queria dizer é que Jó, ele teve que lidar com esses amigos, né? E nós, quando estamos passando por esses momentos de provações, nós também temos que lidar com esses amigos de Jó, e a gente tem que se preparar para isso, porque não é muito diferente como naquela época. E os maiores inimigos hoje de um discípulo genuíno de Jesus é a religião, né? Um dos momentos mais difíceis da minha vida foram os próprios evangélicos que se levantaram contra a minha vida. Evangélico sem evangelho vira diabo. Evangélico com religião vira o que Jesus falou: vós sois filhos do diabo, perde a alma, porque são pessoas malignas, né? São pessoas que eles não se compadecem, são consoladores molestos. Se fosse de Deus mesmo, não estava passando por isso. Se Deus tivesse algum propósito na vida dessa pessoa, não estava passando por isso. É igual Jesus estava sendo crucificado: se é filho de Deus, desce daí. Se não é Deus, por que você não sai da cruz? Então é assim, nós também temos momentos de crucificação, nós também temos momentos difíceis, e essas pessoas vão se levantar. E o que é que a gente faz? É o mandamento de Cristo: ame os inimigos, ore por eles. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Cuidado para a gente não corromper e amargurar o nosso coração. Na minha vida, eu vi pessoas que eu ajudei, que me elogiaram muito. Pastor Ricardo, muito obrigado por essa mensagem que curou a minha alma de uma depressão. Muito obrigado, filhas, fazendo roda na igreja. Muito obrigado, pastor Ricardo. Depois que eu passei por um divórcio, depois que eu não fui mais pastor de púlpito, né, porque a referência dessas pessoas é o púlpito, não é aquele que apacenta a alma das pessoas no caminho da vida. Não era mais pastor, é Ricardo, irmão Ricardo, né? Uma vez eu fui participar de uma roda de oração, e a oração da irmã, que eu cuidei, troquei a fralda, o mamadeiro, o irmão Ricardo, assim como o Senhor fez com Nabucodonosor, ou seja, Deus está esmirilhando, está pesando a mão. Essa foi a oração dela pela minha vida. Eu nunca ensinei para me chamar de pastor. Eu sempre falei que Jesus atendia por Jesus, e Jesus falou o seguinte: que nós não devemos ser chamados de mestre, ninguém chama de pai, ninguém chama de guia. Me chama de Ricardo, né? Mas as pessoas não estavam me chamando por causa do ensino, é simplesmente porque eu já não era mais nada. Então eles te jogam fora e não querem nem saber de você. É assim que esses crentes fazem. Ser evangélico é carregar as qualidades do evangelho. Na igreja evangélica você vai encontrar as melhores pessoas e as piores pessoas. Você vai encontrar os discípulos, aqueles que querem servir, e você vai encontrar os híbridos, são aqueles que conheceram Jesus no Espírito e se aperfeiçoaram na carne, e que são pessoas malignas, perversas, que fazem acepção de pessoas e taca a pedra na mesmo. Xerifes do templo, fiscais, estão ali olhando a sua vida e botando o dedo. É assim que eles fazem, e nós devemos tomar cuidado, porque até aquilo que a gente fez é graça de Deus. Eu estou pregando aqui, eu falo que sou eu porque a boca é minha, porque é Ele que efetua o querer realizar, e a gente só desenvolve a nossa salvação, e tudo foi me dado. Sempre nós devemos dar honra a Deus.
E a última coisa, para encerrar, que eu queria dizer, é o que a gente faz. Quando você vê o capítulo, está funcionando? Não, vai ser mesmo. O capítulo 16, 17 de Jó, Jó chega e faz o seguinte: ele sabia que era Deus e ele não tinha para quem recorrer. Jó nunca tratou com o diabo. Você nunca vê Jó atribuindo ao diabo: o Senhor me deu e o Senhor me tira, eu nasci nu e eu volto nu. Mas ele sempre tratava com Deus. Quem conversa com o diabo era Deus, e quem puxou o assunto com o diabo foi o próprio Deus. E Jó falava com Deus, e ele não tinha para quem recorrer. Ele diz o seguinte: eu constituo Deus como advogado contra o próprio Deus. Ele fala: eu sei que é Deus e eu só tenho Deus para contar. Então, Deus, se vira com Deus, eu não tenho mais a quem recorrer. Eu chamo Deus para fiar a minha causa, para ser o meu fiador, para ser o meu advogado contra o próprio Deus. E esse é o princípio da cruz. É Deus matando Deus, é Deus morrendo por Deus, é Deus virando com Deus, é Deus saindo no pau com Deus pela sua vida, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Hoje não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, reconciliados não pelo meu sangue, mas pelo sangue de Cristo. Para o resto da minha vida eu chamo Deus para entrar no pau com Deus. Deus não gosta que reclama, mas Deus gosta que clama, e a oração do justo pode muito em seus efeitos e tem o poder de mudar Deus. Pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscais e achareis. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, abre, todo aquele que busca, encontra. Pois que sois maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não vai dar coisas boas ao Espírito Santo àquele que vos pedir. Deus tem o maior interesse e Deus muda, Deus não aguenta. Eu provo para vocês muitas passagens de homens que se posicionaram com o coração quebrantado e mudaram a vontade de Deus. Moisés, Deus chega para ele e fala que vai mandar um anjo. Eu não vou mais com esse povo de duas serviços obedientes, não vou, a minha presença não vai mais, eu vou mandar um anjo. Moisés fala: não, se o Senhor não for, não me manda para aquele lugar. Sabe o que Deus fala? Tá bom, eu vou então. Pensa num homem que tinha ali, onde Deus ouvia a oração dele. Pensa num homem que tinha peso naquilo que saía da boca dele. Aí a gente vê o rei Ezequias, né? Aonde o profeta Isaías chega e fala assim: ó, arruma a tua casa que você vai morrer. E aí ele chega e chora quebrantado diante de Deus e fala: Senhor, lembra-se que eu tenho andado diante de ti. O profeta não tinha saído da cidade. Ele fala: volta lá e acrescenta mais 15 anos na vida dele, porque eu ouvi a oração dele, eu mesmo que falei. Mas eu não mudo, porque Deus muda quando o coração do homem muda, e Ele ama abrir mão do juízo para usar de misericórdia. Ninivicidade sanguinária, vai lá, Jonas, e anuncia que eu vou destruir. E o povo faz jejum, os animais jejum, e o povo se arrepende. A palavra de Deus diz que Deus se arrependeu do mal que ele iria fazer, porque Deus muda. Tem uma passagem da Bíblia que é uma das mais preferidas, onde Jesus estava cansado, porque ele era homem, saiu fora dos ambientes ministeriais e foi tirar ali um descanso. Ele precisava recarregar as baterias. Já estava ensaiando isso, o povo chegava, a multidão chegava. De repente ele vai e chega uma mulher. A narrativa diz que ele queria se ocultar e não queria que ninguém soubesse. Era para descansar a viagem dele.
e uma mulher Ciro-fenícia, não sei o que aconteceu, que a informação vazou, Jesus estava dentro de uma casa, e ela entra, passa o bloqueio dos apóstolos, eu não sei o que aconteceu, chuta o pé na porta, quando vai ver a mulher está cara a cara com Jesus, incomoda o mestre, e Jesus fala não para ela, né? Jesus diz o seguinte: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos, né? E ele tinha dito que ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não era o tempo dela, né? Ele tinha outras ovelhas que não eram do aprisco, mas ainda não era aquele momento. Jesus, ele primeiro veio pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher fala para Jesus, a filhinha dela, a causa era boa, ela estava com a filha endemoniada, ela fala assim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Aquela mulher lame o coxo, aquela mulher se quebrando de Israel, negando o rodízio, a fartura. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E a palavra de Deus diz que Jesus faz assim: oh mulher, grande é a tua fé, sobre a tua palavra vai, que a tua filha está curada. Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Deus não aguenta fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se prostra diante de Deus, Deus se prostra diante do homem. Quando a palavra do homem passa a ser palavra de Deus, derruba o céu, Deus desmaia, Deus se infarta, porque Deus não aguenta a fé. Oh mulher, grande é a tua fé. Sou cadela de Jesus, eu como debaixo da mesa, eu como migalhas. Pai, que a tua filha está curada. É assim que nós temos que nos apresentar diante de Deus. Deus muda, Deus cessa o vento. As pessoas ficaram muito conformadas. Não vos conformeis com esse século. Se tiver que ser, vai ser. Se tiver que acontecer, deixa a vida me levar. Deixa a vida levar eu. Não. O povo orava e o céu rachava no meio. Elias era um homem semelhante a mim, sujeito às mesmas fraquezas. Orou durante 3 anos e meio, não choveu, depois orou e choveu de novo. E por que a minha não ouve? Existe um rogar, é por eles que eu rogo. João 17. Mas eu não rogo só por esses, eu rogo por todos aqueles que crerem na palavra de Deus. Eu não fui testemunha ocular, eu não andei com Jesus, mas eu creio no mesmo Cristo que eles creram. Paulo não caminhou com Jesus, mas foi assustado no caminho de Damasco, e o Espírito Santo de Deus que estava com Paulo é o mesmo Espírito que está na minha vida, que está na tua vida. A informação está aqui. Pode pedir, se as minhas palavras estiverem em vós, se vocês permanecerem no meu amor, se vocês forem obedientes aos meus mandamentos, pode pedir tudo o que vocês quiserem, que eu vou fazer, porque eu vou para junto do Pai. Este é o Evangelho, não tem ferrema, não tem palhaçada, eu criei, por isso é que eu falei, está arriscado, impregnado no meu coração. É uma fase, é um ciclo, é uma estação. Eu quero encerrar dizendo que Jó não é uma doutrina. Todo mundo gosta de terminar Jó, porque Deus multiplicou a riqueza de Jó. O maior patrimônio de Jó é que Jó conheceu a Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E a palavra diz que Jó morreu fartos de anos, com prosperidade da alma, porque Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus que Ele compensa. Deus é Deus que Ele ajeita. Deus é Deus que está no controle de todas as coisas. O duro não é morrer morrendo. Todos nós vamos morrer se Jesus não voltar. Mas se for decapitado de ponta cabeça, mas cheio de vida, não tem problema. O duro é morrer muitos fracos e doentes
e não poucos os que dormem, porque o salário do pecado é a morte. Mas se nós morremos com prosperidade da alma, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Jacó. Esse é o Deus que nós adoramos. Se não for assim, vamos embora, vamos brincar de casinha, vamos vender Nutella na feira. Esse é o Deus que nós temos.